E aí, bora saber como funciona a orientação a objetos no Ruby e o que você precisa saber essencialmente para conseguir trabalhar com orientação a objetos de forma tranquila. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então nessa primeira parte a gente vai ver os conceitos de classe, então é algo que você, se você já vem em outra linguagem, já tem o conhecimento, a bagagem de orientação a objeto, não vai ter grandes novidades para você. E no próximo vídeo a gente vai ver conceitos como include, extends, que são talvez um pouquinho diferentes dependendo da linguagem que você está vindo. Então, para começar, como eu disse anteriormente, tudo no Ruby é orientado a objeto, então orientação a objeto aqui já é uma coisa de casa, vamos dizer assim. E a gente pode começar, por exemplo, com a definição de uma classe, então nada de novo até aqui. A gente pode definir uma classe, vamos desabilitar o Copilot novamente aqui antes, que senão ele vai interromper o tempo todo. Ok. Então a gente pode criar, por exemplo, uma classe pessoa, vamos chamar o IRB, então é aquele console do Ruby, onde a gente consegue executar código Ruby tranquilinho, sem precisar chamar Ruby, nome do arquivo, toda hora. Então, nesse caso é mais rápido. Então, se você fizer copiar e colar aqui dentro, paste. Então, já temos a classe pessoa, a gente pode criar uma nova pessoa. Então, pessoa 1 recebe pessoa. E agora, uma coisa interessante, dependendo da linguagem que você veio, você vai ver algo como, nesse contexto aqui seria new pessoa. No Ruby, a gente chama pessoa.new. Então, por que disso? Porque pessoa em si, ela é um objeto, ela é uma classe, perdão. Por que disso? Porque pessoa é uma classe e todas as classes elas têm dentro dela um método new. Então vai ter um método new lá em cima na hierarquia que vai retornar um objeto dessa mesma classe. Ou seja, faz total sentido ser .new e não new pessoa, porque .new é um método que está aqui dentro, está escondido. Então se você fizer, por exemplo, pessoa.response to new, você vai ver que é um método como qualquer outro, não é uma palavra-chave. Então, faz total sentido, pode ser um pouquinho diferente, mas não é nada que vá ser difícil de você entender, nada demais. Então, bora lá, vamos voltar novamente, vamos criar uma nova instância de pessoa. Então, pessoa 1 recebe pessoa.new, e aqui estamos nós, então, pessoa 1, você pode ver o nome da classe dessa forma, e aqui estamos nós. Então, nada de novo aqui. E o próximo passo é, e se a gente quiser passar um parâmetro para o construtor? Ou seja, a gente quiser fazer algo nesse formato aqui, pessoa, vamos dizer que a pessoa ela tem um nome, então seria nome, vamos passar que o nome vai ser Carlos. Então a gente precisa definir o construtor. No Ruby, nada de assustador também, então initialize, você pode colocar aqui o nome, aqui dentro o nome, recebe nome, end. Você pode definir, nesse caso aqui, um novo método para a gente printar o nome, então seria exibir nome. Agora, como que a gente vai acessar a variável nome se ela está aqui nesse escopo aqui em cima, nesse contexto? Você pode, usando a palavra arroba, então se você chamar o print do Ruby, que seria o puts, arroba nome, então vamos lá. Vamos usar o Ruby em file mesmo. Ok, deu certo. Então vamos chamar exibir nome. Lembrando, não é necessário parênteses, mas vamos usar aqui só por... É algo comum, geralmente usar parênteses. Então funcionou, então nada demais aqui. Uma coisa bem legal que é você... Um recurso bem legal do Ruby são os parâmetros nomeados. O que isso quer dizer? Quando eu coloco esses dois pontinhos aqui na frente do parâmetro, eu obrigo a dar o nome aqui embaixo também. Então, isso deixa mais legível, porque não corre o risco de eu passar, às vezes, um parâmetro na ordem errada. Por exemplo, o primeiro parâmetro pode ser nome, o segundo sobrenome, a terceira idade. E eu passar um parâmetro na ordem errada, isso pode, talvez, acarretar algum problema. Então, eu consigo definir o que uma instância pode fazer com um atributo. Como assim? Eu posso definir se esse atributo é só de leitura, então a partir do momento que eu passei ele como um parâmetro aqui para o construtor, vamos salvar a pessoa em um objeto, primeiramente. Pessoa.
consigo dizer que pessoa.nome só pode ser lido a partir de agora, então se eu tentar fazer pessoa.nome recebe novo nome e executar, vai dar erro, não pode, porque ele é apenas para leitura. Agora, se eu utilizar o assessor, dá certo, então ele conseguiu definir da mesma forma aqui. Também podemos fazer métodos estáticos, vamos dizer assim, então seriam métodos da própria classe. O que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer, por exemplo, então vamos dar um nome aqui, só existo na classe. Esse método aqui vai printar um puts. Vamos printar o próprio nome do método. Agora, se a gente tentar chamar esse método aqui a partir da instância, ele vai dizer que o método não existe, então defined method. Para mim poder usar esse método aqui é somente chamando dessa forma aqui, puts pessoa, vamos usar o parêntese. E então seria um conceito bem parecido com o que seria um método estático. Até aqui eu acredito que para você não tem nenhuma novidade, é até bem interessante essa questão do assessor. Tem linguagens que por padrão você tem que utilizar modificadores de acesso, como set, get. Aqui você consegue fazer esse tipo de coisa usando os attributes assessors, então isso é muito interessante. E uma última coisa, então, se você vem de outras linguagens com orientação a objeto, você vai estar acostumado com a ideia de private, protected. Aqui a ideia é praticamente a mesma, na forma só que você vai fazer a sua implementação, talvez difira um pouco. Como que funciona aqui? Caso você queira fazer um método privado, basta você escrever private e tudo aqui abaixo vai se tornar privado. Então, se eu definir um método aqui embaixo, vamos chamar ele de método privado, puts sou privado, e a gente tentar chamar esse carinha aqui, não vai dar certo, porque ele é um método privado. Ele só pode ser usado aqui internamente. Então, caso eu chamasse esse carinha aqui dentro, ele vai funcionar normalmente. Então, a gente pode testar, por exemplo, vamos dar um nome qualquer aqui. Aí sim, ele fica acessível. Então, ele só é acessível dentro da classe. O mesmo para atributos, então se eu definir um atributo aqui dentro chamado idade, ordem errada, idade, e eu definir aqui embaixo o assessor dele, no meu caso a gente pode usar o assessor mesmo, idade, e eu tentar exibir a idade. Ops, não passei a idade como keyword, perdão. Isso é uma coisa bem legal também da keyword, você sabe que você deveria ter passado, caso você não passar. Então ele vai dizer que private method, inclusive ele já sinalizou que é um método privado, bem intuitivo. Mas eu posso normalmente usar aqui, puts idade. Como eu estou usando um attribute assessor, não preciso mais nem usar o arroba. Isso também é um detalhe interessante. Ops. Eu esqueci de mudar aqui só. E perfeito, funcionou. Então, esse aqui é o basicão da orientação a objeto. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho já de como funciona a herança. Caso você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder. Então, até a próxima.